pessoal, sejam bem-vindos ao ABC Cursos, né? Mais uma aula para você, direto para você que nos assista aí do outro lado da telinha, hein? Quero só começar me apresentando. Eu sei que já teve uma parte da apresentação. Sou Ítalo Bruno, sou advogado, sou professor, não só direito consumidor, direito administrativo, direito constitucional, né? Se você desejar ter acesso a várias dicas jurídicas, nós, tanto eu quanto a doutora Aglaê, professora Aglaê, que também vai estar lecionando com vocês a matéria de direito do consumidor na prática, nós fornecemos nos nossos Instagrams, né? Se você quiser, desejar, ver lá no meu Instagram, @italoleite, o da professora Aglaê, @aglaê_mendonca, 2 As no final. Você vai ter acesso lá a várias dicas, né, que nós damos para vocês, dicas de aulas, né, jurídicas, não só do tema de consumidor, mas de temas gerais a qual nós lecionamos. Ok, pessoal? Vamos começar a nossa aula hoje falando sobre a responsabilidade dos fornecedores de serviços ou de produtos. Ok, galera? Essa aula é uma aula bastante chata, digamos assim. É uma aula chatinha. Por que é uma aula chatinha? Porque ela vai nos remeter à lei seca do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, a gente vai estudar pela lei seca, pela lei mesmo, nua e crua. Eu vou trazer para vocês, explicar para vocês, porque é um tema um pouco abrangente, tratando-se da responsabilidade dos fornecedores de serviços ou de produtos perante os consumidores, né, na relação de consumo. Ok, galera? Responsabilidade geral dos fornecedores. Então, para começarmos essa aula, eu preciso que você aprenda o que é um vício do produto ou serviço e o que é um fato do produto ou serviço. Eu vou começar por fato do produto ou serviço, porque para mim, né, foi mais fácil de aprender quando eu comecei a estudar, né, e acredito que para você também. Por quê? Porque fato, como o nome já diz, fato do produto ou serviço. Fato nos remete a um fato. O que é um fato senão um acontecimento? Isso mesmo. Fato nos remete a um fato. E o que é um fato senão um acontecimento? Fato do produto ou serviço, galera, é todo acidente de consumo. O que é um acidente de consumo? É um acontecimento. Consequentemente, é um fato, ok? Aconteceu um acidente de consumo oriundo da má fabricação do produto ou da má execução dos serviços, né? O nome disso é um fato do produto ou serviço, ok? Para exemplificar, para vocês entenderem melhor, como assim um acidente de consumo, né? Um fato do produto ou serviço, um acidente de consumo que gerou um fato do produto ou serviço, como assim? O que é? O que? Mais precisamente. Me dê casos, professor. Vou dar para vocês agora, casos práticos, ok? Exemplo 1. Um celular novo que explodiu dentro da garantia, causando ou podendo causar danos não só ao proprietário que o comprou, como também a terceiros. Eu compro um celular novo, dentro da garantia dos 90 dias, né, pelo CDC, ele explode, literalmente explodiu. Não foi um acidente de consumo? Foi. Consequentemente, foi um fato, um acontecimento, né? Mais propiciamente, um acidente. Tem que ser um acidente de consumo. Ele explodiu. Por que ele explodiu? Estava com defeito lá ensanado, má fabricação desse produto, né? Ou pode ser também uma má execução do serviço que gere um acidente de consumo. Ok, galera? Aquela explosão podia causar dano a mim, proprietário. Vamos supor que ele estava carregando na sala. Quem estivesse na sala, não só eu, como a terceiros. Quem estivesse na sala, além de mim, poderia ser atingido. E poderiam também ser consumidores na relação. Isso mesmo, é o consumidor equiparado. O consumidor indireto, nós demos essa aula, né, em tema específico. Vai lá, corre lá para aprender.
Ok, galera? Então, exemplo 2, um carro novo que bateu o motor também dentro da garantia dos 90 dias, causando incêndio do veículo e colocando em risco ou lesionando o consumidor que estava dirigindo e terceiros que estavam dentro do veículo e até mesmo fora dele. Carro zerado, novinho, saiu direto da loja, né, que vendia carros, zerado, carro do ano até. Mas o carro estava lá com um vício oculto que você não sabia, né, um defeito oculto dentro dele, má fabricação. E esse carro bateu o motor de forma que o carro não chegou a explodir, né? Mas o carro começou a pegar fogo e aí teve que sair correndo do carro, você e a sua família que estava dentro do veículo. O que é que acontece? É um acidente de consumo, um acidente, um fato, um acontecimento que... Qual é o acontecimento que tem que ser para gerar fato? Um acidente de consumo. Ok, galera? Que atingiu não só você, mas como os consumidores por equiparação, os consumidores indiretos, a minha família que estava dentro do veículo ou mesmo fora do veículo. A depender do grau de incêndio ou de explosão até, né? Quem estava fora do veículo também pode se enquadrar como consumidor porque estava exposto àquele risco. Ok, galera? Interessante, né? Então vamos lá. E vício do produto ou do serviço, professor, o que é? Eu aprendi que fato é um acontecimento, né? Mais especificamente, um acidente de consumo e vício. Vício é todo e qualquer defeito, né? Ou inapropriação do produto comprado ou do serviço contratado. Claro que para você pedir a reparação desse defeito tem que estar dentro da garantia, ok? E pode ser na qualidade, pode ser na quantidade, pode ser na característica ou disparidades, incluindo o preço, ou disparidades, incluindo o preço, ok? Então, esse é um vício de disparidade, incluindo um preço, incluindo o preço. Por exemplo, eu comprei, né, um produto que na propaganda o produto estava por R$800, mas quando eu fui na loja eu comprei por R$1.100, né? Houve uma disparidade, né, da publicidade com o preço concretamente pago, ok? Exemplo 1, tablet novo que esquenta em demasia, esquenta demais dentro da garantia, podendo colocar em risco a vida do consumidor ou de terceiros. Repara que a diferença desse exemplo com o do carro, com o do fato de serviço. Ok? O fato, ele aconteceu. O motor já pegou fogo, já explodiu, né? Bateu lá, que colocou em risco a vida do motorista e de terceiros. Esse é o fato, né? Acidente de consumo. O que é um vício? Não aconteceu, mas você de imediato já constatou o defeito. Né? Já constatou o defeito, porém não chegou a acontecer um acidente de consumo, mas poderia acontecer? Poderia, mas não chegou a acontecer. Ok, galera? Captou? Entendido? Então o tablet esquenta demais. Poderia explodir? Poderia, mas não explodiu. Então é um vício, um produto viciado, com defeito, maculado. Ok, galera? Observação. Observe que no vício do produto ou serviço, eu acabei de falar, pode colocar em risco, efeito futuro, ok? No fato do produto ou serviço, o acidente de consumo já aconteceu, efeito passado. Se fosse aula propiciamente para estudantes, né, teriam dois termos jurídicos aí, chamados ex tunc e ex nunc. No entanto, como é um curso prático para todo tipo de consumidor, a gente não procura dificultar. Ao contrário, procuramos facilitar a linguagem para que você absorva, né, para que seja de fácil absorção e você entenda, aprenda e saiba agir. Ok, galera? Vamos lá agora no seguinte. Agora é o que eu falei, a lei seca. Tratar da responsabilidade pelo vício do produto que nós aprendemos ou serviço, né? A legislação é clara. Vício do produto, artigos 18 e seguintes do CDC. Vício do serviço, artigo 20, 21, 23, 24, 25. Responsabilidade pelo fato do produto ou serviço. A legislação também é clara. Fato do produto, artigo 12 e 13 do CDC. Fato do serviço, artigo 14, ok? Já aprendemos o que é o fato do produto ou serviço, o que é o vício do produto ou serviço. Vamos lá comigo, dando continuidade.
ao nosso próximo slide, ao nosso próximo ponto. Agora eu vou me ater com vocês a essa telinha aqui, porque é pura e simplesmente a lei seca. Opa, que foi isso que aconteceu? Apagou aqui, mas já acendeu, fiquem despreocupados. Vamos lá. Da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. Artigo 12. Artigo 12. O fabricante, olha só, responsabilidade pelo fato, acidente de consumo. Vocês estão vendo aí, eu vou ler por aqui porque para mim facilita, ok? Fato, acidente de consumo de um produto comprado ou de um serviço contratado. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, né? O importador respondem independentemente da existência de culpa. Gravem isso aí, independe da existência de culpa. Independe se eles teve culpa ou não para aquele acidente de consumo. No exemplo que eu dei aqui, o motor bateu. Mesmo o fabricante, o produtor, o construtor nacional ou estrangeiro e o importador não tendo culpa para aquele acidente, não tinha culpa. Mas estava na garantia, nos 90 dias estava, o motor bateu, ocasionou um acidente de consumo, colocou em risco a vida do consumidor e de terceiros, que também pode se equiparar ao consumidor, né, consumidores indiretos. Aconteceu um acidente, independe de culpa, né, são responsáveis mesmo assim. Interessante, professor, mesmo assim são responsáveis, mesmo sem ter tido culpa? Sim, o nome disso é responsabilidade objetiva. Cabe frisar que o produto tem que estar dentro da garantia ou o serviço. Ok, galera? Respondem independentemente de culpa, responsabilidade objetiva, né, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeção, fabricação, construção, montagem, formas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e risco. Essa questão das informações insuficientes ou inadequadas, nós aprendemos lá na aula grátis sobre publicidade, hein? Que não só trata da publicidade enganosa e abusiva, mas é uma aula que traz em si a publicidade para que vocês aprendam. Então não vou voltar a esse ponto, mas o defeito a que ele quis se referir aqui é um defeito que possa causar um fato do produto, né? Que realmente que causou, na verdade. Lembrando que o acidente de consumo ele acontece, é um efeito passado, que causou um acidente de consumo, né? O fato do produto ou do serviço. Então é um defeito que causou um acidente de consumo, ok? Já aprendemos isso, vamos para o parágrafo primeiro. O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais sua apresentação é uma circunstância relevante, né? Se o produto não oferecer a segurança que legitimamente se espera, tem que levar em consideração essas três circunstâncias relevantes: a apresentação do produto, ok? O uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam, ok? A época em que foi colocado em circulação. Né? Simples, é só mesmo para ser levado em consideração, né, estas três circunstâncias para a gente analisar, né, se o produto defeituoso ele oferecia a segurança que dele se esperava. Não só o produto, também o serviço. Mas aqui o parágrafo primeiro é bem claro, ele fala somente do produto, só do produto mesmo, ok? Parágrafo segundo, ainda sobre o produto. O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado. Então, o produto ele não pode ser considerado defeituoso pelo fato de outro ter sido colocado no mercado de melhor qualidade. Por exemplo, o exemplo do carro.
né? Se eu tenho aqui uma Range Rover, estou só comparando, não vou nem citar exemplos de marcas mesmo, né? Vou colocar um carro X, ok? De repente bota um carro Y de não sei quantos cavalos, né? É um produto de melhor qualidade que aquele, ok? Porém da mesma marca que aquele, entendeu? Mas tinha uma melhor qualidade. Esse de menor qualidade não é considerado defeituoso por causa do outro que foi colocado com a melhor qualidade, né? Quanto à questão da qualidade, nós sabemos que todos os produtos que nós compramos, uns vão ter uma qualidade mais aguçada que outros, então cabe a nós escolher qual produto nós queremos levar, ok? Um de qualidade mais aguçada e um de qualidade mais elevada. Um de menor valor e um de maior valor, consequentemente. É a consequência lógica, né? Não quer dizer que vai ser assim. Pode ser que seja no mesmo valor, você não pesquisou bem, comprou um produto de menor qualidade, no mesmo valor, ok? Mas aí a oferta era clara e você foi e comprou. A empresa não tem nada a ver com isso. Então, esse produto de menor qualidade não vai ser considerado defeituoso face ao outro produto de melhor qualidade colocado no mercado. O fabricante, o construtor, o produtor e o importador só não será responsabilizado, atenção, não serão responsabilizados. Ou seja, eles não serão responsáveis por aquele acidente de consumo. Não serão responsáveis. Quando, professor? Inciso 1. Quando provar que não colocou o produto no mercado. Aquele produto não foi colocado pelo produtor, pelo importador, pelo fabricante, né, no mercado. Não foi colocado com eles. Eles provam isso. Provam, olha, não é nosso esse produto, nós não colocamos ele no mercado, ok? Consequentemente, nós não temos responsabilidade. Lembrando que é diferente de culpa. A questão da culpa está lá no artigo 12 que nós vimos, que é responsabilidade objetiva em regra, né? Agora, quando ele provar que não colocou o produto no mercado, né? Então ele vai ser isento dessa responsabilidade. Que, embora haja colocado no mercado, certo? Coloquei sim o produto no mercado, no entanto, o defeito inexiste. Ou seja, eles até assumem que colocaram o produto no mercado, no entanto, eles comprovaram que quando comprovaram por A mais B, que quando colocaram o produto no mercado, o defeito não existia. Ok? Lembrando que tudo tem que ser comprovado. Inciso 3. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Aquele acidente só aconteceu por negligência, imprudência ou imperícia do próprio consumidor. Ele foi o culpado. Ele mesmo foi o culpado por isso, né? Por exemplo, no caso do motor que bateu o veículo, o consumidor, né? O carro estava pedindo óleo no motor, o consumidor não botou óleo no motor, não colocou óleo no motor, né? O consumidor era desleixado, né? Não cuidava do carro, porque carro é como ser humano, requer cuidados, entendeu? Então, o fornecedor de serviços, né? Mais precisamente o produtor, o importador, né? O fabricante, o construtor, né? Eles serão isentos de responsabilidade quando demonstrar um desses três requisitos. Inclusive a culpa é exclusiva, a culpa do próprio consumidor. Lembrando que ele tem que comprovar. Artigo 13. O comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior quando fabricante, construtor, produtor, importador não puderem ser identificados. Quando fabricante, construtor, produtor, importador não puder ser identificado, o comerciante, aquele que está vendendo, né, ele será responsabilizado igualmente, ok? O produto fornecido sem identificação clara de seu fabricante, produtor, construtor ou importador. Eis aqui um produto, mas não tem identificação clara. Não tem identificação clara do produtor, importador, construtor, neste caso o comerciante, aquele que exerceu o comércio daquele produto, a venda,
ele vai ser igualmente responsabilizado. Não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Produtos perecíveis, produtos que têm validade. O comerciante não conservou adequadamente. Qual a consequência disso? Ele será igualmente responsabilizado. Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso. Por exemplo, né, eu entro somente contra o produtor, ok? Somente contra o produtor. Beleza, eu entro com ação contra o produtor, com ação para reparação dos danos. Eu ganho a causa na justiça. Ganho o valor de volta que eu paguei, mais os danos materiais. Então, esse produtor que eu entrei poderá, em outra ação à parte, entrar com ação contra os demais que não entraram naquela ação que o consumidor promoveu. Ou seja, esse produtor que perdeu a ação perante o consumidor poderá entrar com ação, né, pedindo a cota parte, né, da culpa de cada um deles lá. A cota parte, né, desde que ele comprove a culpa, né, de cada um deles lá que faltaram. Ou seja, o fabricante, o construtor nacional ou estrangeiro e o importador desses que faltaram. Ok, galera? Artigo 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informação insuficiente ou inadequada sobre sua fruição e risco. A questão da informação insuficiente ou inadequada sobre sua fruição e riscos, repito o que eu falei no parágrafo 12. Nós estivemos lá em aula propícia. Ok, galera? Então, o que acontece? Esse artigo 14, ele fala a mesma coisa do artigo 12, porém, remetendo-se ao fornecedor de serviços, não aquele que fornece o produto, mas que fornece os serviços. Mesma coisa, responsabilidade objetiva independe da existência de culpa, que já foi muito bem explicado. Porém, o parágrafo 1º, ele vai trazer para nós as circunstâncias diferentes. Da mesma forma que o parágrafo 1º do artigo 12, que falava da responsabilidade do produtor, importador, construtor, nacional ou estrangeiro, ok? Trazia as circunstâncias que teriam que ser levadas em consideração relevantes. Na questão dos serviços, também nos traz o parágrafo 1º do artigo 14, algumas circunstâncias que têm que ser levadas em consideração. Tais quais o modo de fornecimento também, ok? Resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, resultados e o risco, né, que razoavelmente daquele serviço que se espera, aliás, desse aqui também, né, porque no outro também tinha essa circunstância, nos produtos também tinha essa circunstância, ok? 3. A época em que foi fornecido, ok? Parágrafo 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas, ok? Se o serviço tem novas técnicas para aprimorar até, né, os serviços, novas técnicas foi adotado, isso não quer dizer que é um defeito, não. Não quer dizer que é um defeito. É apenas novas técnicas levadas em consideração, ok? O fornecedor de serviços não será responsabilizado também, atenção, não será responsabilizado, só que aqui é o fornecedor de serviços quando provar que tendo prestado o serviço o defeito inexiste, que tendo prestado o serviço o defeito inexiste, a mesma coisa do inciso 2 quanto aos produtos, né? Inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 12 quanto aos produtos. A culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro. A culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro. Já expliquei isso aqui, ok? São só esses dois incisos. E o parágrafo 4º vai dizer: a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais
a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será verificada mediante a verificação de culpa. Ou seja, aqui não tem aquela história de responsabilidade objetiva. Se você é um profissional liberal, um advogado profissional liberal, um contador que não é contratado por empresa nenhuma, profissional liberal, né? Se você um médico profissional liberal, né? Enfim, o profissional liberal, a culpa dele tem que ser comprovada. Não tem isso de responsabilidade objetiva, não tem aquilo que foi falado inicialmente, independe da existência de culpa. Muito detalhe, muita coisa, talvez nem terminemos nessa aula, né? Mas vamos lá, vem comigo, qualquer coisa você tem o seu material de estudo aí, né? E tá bem redigido para que você possa entender, ok? Não podemos dar essa aula em outra aula, porque infelizmente cada aula é uma aula diferente e o tempo é limitado. Mas segue comigo. Artigo 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios. Olha só, entramos nos vícios. Vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminua o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade. Lembra, eu expliquei isso aqui, comparando os vícios dos fatos, disparidade com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Aqui eu quero atentar a isso. O consumidor ele pode exigir a substituição das partes viciadas. Por exemplo, do carro ainda, comprei um carro, né? O carro veio com defeito. Primeira questão que eu quero trazer para vocês. Todos os fornecedores do produto, né, duráveis ou não, com prazo de validade ou não, eles respondem de forma solidária. Eu posso entrar tanto contra um, contra o produtor, o importador, né, o fabricante, tanto contra todos. Eu posso entrar tanto contra um, tanto contra todos. Lembrando, entrar com ação. Lembrando que se eu ganhar a ação contra um ou contra dois, esse a qual eu ganhei, ou os dois, né, poderão exercer o direito de regresso, ou seja, entrar com ação contra os demais que faltaram para exigir a cota parte naquele prejuízo, desde que também prove a culpa deles naquela relação de consumo. Isso é responsabilidade solidária. Estou tentando ser o mais claro para você que não estudou direito ou não estuda, para que você tenha um conhecimento técnico, né, mais aprimorado. Eu sei que é chato, eu sei que lei seca é chato, mas é fundamental, é essencial para a sua cognição, para o seu aprendizado, para que você prossiga no nosso curso aprendendo e entendendo muito bem, né, quando chegarmos mais fortemente aos casos práticos. Inclusive vamos ter aulas práticas específicas. Então, galera, o consumidor pode exigir a substituição das partes viciadas. Pode. Nesse carro que eu comprei, né, veio com problema em três coisas ali do motor. Não entendo muito bem de carro, não sou técnico, né, sou professor. Mas aquela parte do motor que tem um bocado de coisa lá, veio com problema lá em 3 peças. Vamos conferir assim. O consumidor, né, comprou o produto na garantia, ele pode exigir a substituição daquelas partes com defeito, daquelas 3 peças com defeito. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente e a sua escolha. Aqui que é interessante. Você comprou o produto, está na garantia dos 90 dias, porém não foi sanado no prazo máximo de 90 dias, né? Que é o prazo da garantia para os bens duráveis. E não duráveis é 30 dias. O que fazer? Você tem direito à substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso. A restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízos de eventuais perdas e danos. O abatimento proporcional do preço. A redação é bem clara, os incisos são bem claros, certo? Quanto aos direitos que vocês têm.
Lembrando que o parágrafo 2º ele vai nos trazer, né, o parágrafo 2º, que vocês podem convencionar. O que é convencionar, pessoal? O que é convencionar? Convencionar tanto o consumidor quanto o fornecedor, ok? Eles podem chegar a um acordo, né, quanto à questão desse prazo ser sanado. Ou seja, pode ser superior a 30 dias? Pode ser superior a 30 dias, para tentar sanar aquele vício, né? Desde que haja um acordo entre o consumidor e o fornecedor. Ou seja, o consumidor tem que aceitar expressamente. Agora, qual seria o prazo máximo assim mesmo desse convencionamento, desse acordo entre o consumidor e o fornecedor? O prazo máximo seria 120 dias. Não pode passar disso. Entendeu? Para que o fornecedor de serviços tente consertar, né, o fornecedor de produtos, de produtos, tente consertar, né, o defeito daquele produto, né? Ou mesmo possa proceder à substituição desse produto por outro produto, ou possa proceder, né, à restituição ao consumidor da quantia paga, como nós vimos, monetariamente atualizada, sem prejuízos de eventuais perdas e danos ou o abatimento proporcional do preço. Ok, galera? Então ficamos por aqui. Infelizmente nosso tempo bateu e eu queria pedir para que vocês estudem essa aula lendo mesmo a lei seca. Tenham esse interesse de ler a lei seca, né? A gente viu aqui que falta muito, alguns artigos ainda, incisos e parágrafos. Então leiam, estudem, queimem as pestanas, né, como fala lá no meu Pará, né, procurando aprender, procurando entender. Eu sei que é chato, eu sei que é difícil, mas vai ser fundamental e essencial para o prosseguimento do nosso curso, ok? E vocês entenderão muito mais abertamente, amplamente, né? Vocês entenderão muito mais os seus direitos se vocês se dedicarem. Ok, galera? Aquele abraço e confesso a vocês, essa foi a aula mais difícil, porque envolve lei seca, mais ardilosa, vamos dizer assim. Fiquem todos com Deus. Tchau!